Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que bom! Louvado seja Deus por te encontrar. Esta quarta-feira eu quero abraçar você como São José te abraçaria. Sim, toda quarta-feira lembramos o glorioso São José, que ele interceda pela sua família. Você que está passando por alguma dificuldade financeira, São José é o pai da providência. Ele te ajude. E é a ele que recorremos também. Nossa comunidade, neste final de mês, precisa de um milagre financeiro. Quero agradecer você que já ajudou, a você que, ouvindo este apelo, nos ajudará. Também um abraço de São José alcance você que está passando por alguma dificuldade de saúde, ou alguém da sua casa que está passando pelo período da enfermidade. Que este tempo sirva para a conversão, a purificação, e que a saúde finalmente venha para todos da sua casa e da sua família. Hoje a igreja celebra Santa Rosa de Lima, uma santa latino-americana aqui pertinho de nós, no Peru. Experiência linda da vocação desta mulher. E como eu estou falando ao longo deste mês de agosto, mês vocacional, sobre a história vocacional de vários personagens, hoje eu quero falar com você sobre a história de um grande santo da Igreja Católica que influenciou e influencia tantas realidades na história da Igreja. O jovem que nascido na Itália, na época medieval, abraça a vocação de um jeito extraordinário. Filho de mãe francesa, pai italiano, donos de uma loja de roupas, Francesco Bernardoni vive uma juventude dissoluta, festas, roupas caras, mulheres. Era um jovem que queria experimentar os prazeres da vida. O pai, colocando toda a expectativa sobre o filho, alista-o para fazer parte da ofensiva que iria acontecer contra a cidade vizinha. Tinha uma rixa entre a cidade de Assis e a cidade de Perúdia. E o Francesco, enviado para guerrear, volta de um jeito estranho. Durante aquela batalha, Francesco escuta uma voz. Ele começa a olhar a sua vida e vê quão vazio era tudo aquilo. Resolve fazer um retiro numa pequena capela nos arredores de Assis, aos pés da montanha do Monte Subásio. E ali escuta a voz de Jesus que diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aqui está a gênese da vocação de São Francisco de Assis. A trajetória deste jovem influenciou grandemente os jovens daquela cidade. Expulso de casa pelo pai, deixa a cidade de Assis nu, se reveste com roupas pobres, saco de linhagem, um cordão amarrado à cintura, e testemunha grande alegria.
A alegria de Francisco era tamanha que contagiava. Ele era rico de não possuir nada. Venceu o pecado da carne casando-se com a pureza, com a castidade, com a virgindade para o reino. E por causa disso, inúmeros outros rapazes começaram a imitá-lo. Em pouquíssimo tempo, Francisco viu ao seu redor um grande grupo que estava querendo viver do modo como ele vivia. E não só rapazes, até mulheres, a partir do exemplo dele, a sua conhecida de infância, também de família nobre, Clara, quis assumir o estilo de vida de pobreza de Francisco. A história vocacional de Francisco foi bem retratada em vários filmes. Eu quero recomendar o filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli, com a trilha sonora tão linda. É um filme antigo, mas ali você vê, numa forma cinematográfica, eu sei, um pouco da trajetória deste grande santo. Recentemente fizeram outro filme, Francesco, fácil de encontrar na internet, que mostra detalhes da trajetória deste homem que escutou a voz de Deus, a voz de Jesus, e levou adiante a sua missão, a sua vocação, de maneira heróica. Foi por causa disso que o nosso Papa, o Papa Francisco, adotou como nome, na hora da eleição a ser Papa, ele adotou esse nome, Francisco. Nosso Papa de batismo chama-se Jorge, mas na hora que o cardeal é escolhido Papa, ele deve dizer o nome com o qual deseja ser chamado. E o cardeal Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, escolheu o nome de Francisco, por causa de São Francisco de Assis. Isso prova que a vocação bem vivida de Francisco influenciou inúmeros padres, bispos, papas ao longo da história e, inclusive, novas fundações. Francisco de Assis é um dos santos baluartes de nossa comunidade. Os missionários consagrados carregam no peito uma cruz de madeira inspirada na espiritualidade de São Francisco. O tal é o nome com o qual se chama essa cruz que nós, consagrados da comunidade, usamos no pescoço. É uma invenção do próprio Francisco. Ele usava o tal para marcar a sua entrega, a sua pertença absoluta a Deus. Quero hoje rezar por você, para que pela intercessão do pobrezinho de Assis, Francisco, o Senhor te socorra, te visite e te ajude a entender também a sua vocação. Oremos. Pai Santo, Pai do céu, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora e pela intercessão de São Francisco de Assis, envia, Senhor, sobre nós o Espírito Santo, para que tenhamos clareza da nossa vocação. Espírito Santo, batiza-nos neste momento, para que sejamos apaixonados pela pobreza, pela castidade, pela obediência, quais conselhos evangélicos tão fortemente vividos por São Francisco de Assis. Senhor, imploramos a luz da tua graça, para que sejamos fiéis ao chamado, alegres e vigilantes, cumpramos a nossa missão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize,
Que assim aconteça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.